Boa noite, pessoal. Meu nome é Lívia, né? Eu estou aqui para dar continuidade ao trabalho, né, a respeito da soldagem. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as fontes de soldagem para arco elétrico, né? Então, vamos iniciar. Nosso trabalho hoje está dividido em fontes de energia para soldagem, requisitos básicos das fontes, ciclo de trabalho, relações de estruturas e propriedades e os fundamentos da metalurgia da soldagem. Como o assunto de soldagem é um assunto muito extenso, amplo, com bastante detalhes, eu tentei resumir ao máximo aqui para a gente ter uma noção, né? Então, as fontes de energia para soldagem a arco. A soldagem a arco utiliza fontes de energia, né, ou máquinas de soldagem, fornecendo uma tensão e corrente na faixa, a tensão de 10 a 40 volts e a corrente na faixa de 10 a 1.200 amperes. Nas últimas décadas tem ocorrido um avanço muito grande no projeto da construções de fontes, né? Então, os requisitos básicos para uma fonte de soldagem. Tem aqui basicamente 3 requisitos. Primeiro, ela tem que produzir a saída da corrente e tensão com as características adequadas da soldagem, né? Permitir o ajuste de valores de corrente e tensão para aplicações específicas e controlar durante a soldagem as variações de níveis de corrente e tensão de acordo com os requisitos dos processos de aplicação. Aqui são alguns requisitos adicionais, né? Está em conformidade com as normas, com as exigências de segurança e, quando necessário, ter interfaces de saída para vários sistemas de automação. A gente sabe que hoje a automação ela vem com tudo para a questão de produtividade, então é importante que a fonte seja adaptada também para a área de automação. Fontes convencionais, características estatísticas e dinâmicas. O funcionamento de uma fonte de energia depende fundamentalmente de suas características estáticas e dinâmicas. Ambas afetam a estabilidade do arco, a aplicabilidade da fonte para um dado processo de soldagem. Então, características estáticas. Elas se relacionam com os valores médios da corrente e da tensão de saída da fonte, com resultados de aplicação de uma carga resistiva, muitas vezes publicadas pelos fabricantes nos manuais. Já as características dinâmicas, ela envolve variações transientes da corrente e da tensão fornecida pela fonte em respostas a mudanças durante a soldagem. A importância, né, dessas características. A abertura do arco, durante as mudanças rápidas no comprimento do arco, durante a transferência do metal através do arco e no caso de soldagem com correntes alternadas. As características estáticas, né? As características estáticas das fontes são indicadas nas formas de curvas características, né? Aqui a gente tem uma imagem das curvas características. Aqui a curva A, corrente constante, e a curva B, tensão constante, né? Obtida através de testes com cargas resistivas, que são muitas vezes publicados pelos fabricantes nos manuais. Com base na sua forma de curva característica, ela pode ser classificada como corrente constante e tensão constante. Características. As fontes de corrente apresentam uma tensão invasiva. O que é isso? É uma tensão na ausência de qualquer carga. Então, elas apresentam essa tensão na faixa entre 55 e 85 volts. Na presença de uma carga de tensão, essa tensão ela cai rapidamente. Então, aqui vai ter a curva mostrando isso, né? A presença de carga, a tensão vai cair. Fontes de correntes constantes permitem que, durante a soldagem, o comprimento do arco varie, sem que a corrente de soldagem sofra grandes alterações. Eventuais curtos-circuitos do eletrodo com o metal de base também não causem uma elevação importante da corrente. Fontes de tensão constante
fornecem basicamente a mesma tensão em toda a faixa de operação. A inclinação desse tipo de fonte situa-se na cerca de 0,01 volt-ampere e 0,04 volt-ampere. Essas fontes permitem grandes variações de corrente durante a soldagem. Quando o comprimento do arco varia, ocorre um curto-circuito. Esse tipo de comportamento permite o controle do comprimento do arco por suas variações de corrente, a qual é controlada a velocidade da fusão do arame nos processos, o qual o arame é alimentado com uma velocidade constante. Adicionalmente, o grande aumento da corrente, que ocorre quando o eletrodo troca o metal de base, facilita a abertura do arco e possibilita a transferência do metal de adição do eletrodo para a poça de fusão durante o curto-circuito. Ciclos de trabalho. Bom, como a gente utiliza uma fonte de energia, a gente sabe que essa fonte ela tem componentes internos que, se exposta a uma quantidade de trabalho excessiva, ele pode aquecer, né? Superaquecer esses componentes internos. Então, o ciclo de aquecimento e resfriamento interno durante a operação de uma fonte ocorre basicamente como está aqui, né? A figura mostrando. Então, é importante que a gente conheça o ciclo de trabalho do nosso equipamento. Em todas as máquinas de solda, são especificados valores chamados ciclo ou fator de trabalho e relacionam com a corrente de soldagem e o tempo de soldagem, que é permitido que a máquina trabalhe com a solda com o arco elétrico aberto, em relação de tempos de 10 minutos. Então, temos aqui, por exemplo, caso se faça uma regulagem de 150 amperes, recomenda-se que, num tempo de 10 minutos, não se ultrapasse 20% desse tempo. Então, no caso, 2 minutos, não pode ultrapassar além de 2 minutos, que é 20% do tempo de 10, com o arco elétrico aberto, seja efetivamente soldando. Caso regule a máquina para 80%, então eu tenho aí um tempo de 6 minutos apenas. Então é bem simples o cálculo, que eu posso fazer o meu ciclo de trabalho. Classificação. As fontes, elas são classificadas em fontes que geram energia elétrica no próprio local da soldagem pela conversão de uma dada forma de energia, e essa energia ela é transformada em energia mecânica e a conversão dessa é transformada em energia elétrica. E fontes que convertem energia elétrica da rede de distribuição em uma forma adequada para a soldagem. Então, são basicamente esses dois tipos de classificação de fontes. Então, nós temos aqui as fontes de energia e esse diagramazinho aqui explica. Nós temos as fontes de energia para soldagem, ela pode ser rotativa, de forma geradora, e estática, conversora. Na rotativa, nós temos o motor elétrico, também tem o motor por combustão. Na estática, nós temos o transformador e transformador retificador, né? Então, aqui tem os métodos de saída, né, das energias. Construção de métodos de controle de fonte. Formadas por transformador, um dispositivo de controle de saída da fonte, um banco retificador, equipamentos de corrente contínua. Temos aqui o diagrama, o bloco de fonte convencional, transformador, sistema de controle e banco retificador, a alimentação e a saída. Construção e métodos. Transformador é um dispositivo que transfere a energia elétrica de um ciclo de corrente alternada para outro através de um campo magnético sem modificar a frequência, levando o aumento ou redução da tensão. Os dispositivos de controle de saída das fontes, em geral, de acionamento mecânico ou elétrico, transformadores com TAPs, que permitem um ajuste contínuo de condições de soldagem e variação de relação de números de espiras, e os diodos, que são componentes eletrônicos retificadores que permitem bloquear o fluxo da corrente em um sentido, dessa forma retificar a corrente. Por quê?
A gente sabe que a corrente alternada ela pode ir em dois sentidos, né? Então, os diodos, eles permitem, né, bloquear em um único sentido para a corrente seguir em um sentido só e assim retificar a corrente. As fontes de tipo gerador, energia elétrica, gasosa, óleo diesel, o motor, gerador. Outras fontes. Temos também fontes com controle eletrônico, que tem funções múltiplas e tem múltiplas curvas e elevada velocidade de resposta. E fontes tristorizadas, tristor ou retificador, pode ser considerado como um diodo chaveado. Acabei de explicar a questão do diodo, né? E a condução da corrente num único sentido, de baixa resistência elétrica, só se inicia quando um pequeno sinal é enviado a uma conexão do dispositivo e esse sinal vai atuar como um gatilho, né, para dar início. Outras fontes, as fontes inversoras também, são fontes que trabalham com transformador com menor frequência de 50 a 60 Hz, melhorando assim a eficiência. Vamos falar um pouquinho sobre fundamentos da metalurgia da soldagem. Bom, os fundamentos da metalurgia da soldagem. A soldagem, ela é realizada com aplicação local de calor, né? E vai ocorrer o quê? A deformação plástica. Com o resultado dessas alterações de propriedades materiais, nem sempre são desejáveis e podem ocorrer alguns defeitos, alguns problemas na região da junta. Aqui nós temos o limite de escoamento e a velocidade de resfriamento. A relação de estrutura com a propriedade. A maioria dos processos de soldagem causa nas partes que estão sendo unidas variações de temperaturas e deformação plásticas que resultam em alteração na estrutura dos materiais. Níveis estruturais. A metalurgia física se interessa pelo arranjo dos átomos que compõem as fases do metal, a estrutura cristalina e pelo arranjo dessas fases, a microestrutura. Relembrando os processos de ciências dos materiais. Então, nós temos aqui os níveis de estrutura, a tabelinha, né? Macroestrutura, microestrutura, estrutura cristalina e estrutura eletrônica. E as dimensões dela, na microestrutura, os exemplos de técnicas de estudo, né? No caso da macroestrutura, por macrografia, a segregação, trincas, camadas cementadas, e o último na estrutura eletrônica, que é níveis atômicos, defeitos eletrônicos. A gente só consegue ver através de uma espectrofotometria de emissão óptica, né? Bem lá, mesmo. A microestrutura dos aços. Os aços são ligas de ferro e carbono e tem teor inferior a 2%, e ainda em diversos outros elementos residuais, adicionais no processo visando a obtenção de outras propriedades. Para o estudo de efeitos de soldagem, é necessário ter um conhecimento prévio da microestrutura e como pode ser alterada através do tratamento térmico. Nós temos aqui o diagrama, né, do ferro. Como ele é uma liga, a gente verifica que ele apresenta vários tipos de fase líquida, a fase marquesita, a cementita, a ferrita. Nesse caso aqui, ó, a gente observa com o aumento e a elevação da temperatura e também a concentração de carbono, ela pode ter vários tipos de fases diferentes e também ela pode voltar a uma outra estrutura, uma outra fase. Então, os mecanismos de aumento da resistência. A gente sabe que o aço, ele pode formar, ele tem a questão do contorno de grãos, né? Naquelas regiões mais sensíveis de energia ali do contorno. Então, uma forma de aumento de resistência dos aços, eles podem variar e endurecer cerca de 200 até 2000 MP, né? Então, eu posso variar com deformação a frio, formação de soluções sólidas e refino do grão. Aqui nós temos o ciclo térmico de soldagem. A gente sabe que
cada ponto de material localizado próximo à junta, ele vai experimentar uma diferente variação de temperatura, devido à passagem de calor da fonte, né, por essa junta. Então, nós temos aqui do que dependem esses ciclos, né, de térmicos de soldagem. O tipo de material de base que eu vou estar trabalhando, a geometria da minha junta, a espessura da junta, energia da soldagem, temperatura inicial da peça. Todos esses fatores vão influenciar no ciclo térmico de soldagem.